Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso de número 1 ao 4. Todos acharam? Amém? Podeis assentar. Vamos falar sobre a revelação de Deus para nós, seu povo, e de forma geral para todos os homens. Poderíamos perguntar se você já viu Deus. Você já viu Deus hoje? Ou você tem visto Deus, tem contemplado a Deus? Pode parecer uma pergunta um tanto estranha por aquilo que nós estamos já habituados a ouvir, que ninguém pode ouvir, ou melhor, que ninguém pode ver Deus. E isso é uma palavra a qual Deus disse para Moisés lá no monte, em Êxodo, no capítulo 33, 34, quando Moisés pediu para ver a sua face. E Deus disse que ninguém poderia ver a sua face e viver. Mas também lembramos o que João nos diz em sua palavra, no capítulo 1, verso de número 18, que ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito revelou o Pai. Então, baseado nisso, nessa palavra, é que nós perguntamos se você já viu a Deus. As pessoas eles não querem ver Deus. Muitas pessoas não querem ver a Deus justamente porque eles sabem que é impossível vê-lo. Porém, algumas pessoas querem senti-lo, algumas pessoas querem ouvi-lo. E aqui está a questão onde há um entendimento totalmente errado e distorcido do que seria sentir Deus. Algumas pessoas, quando sentem Deus, eles se arrepiam, ficam todos arrepiados. E alguns ficam muito alegres e eles estão satisfeitos com isso, e aquilo para eles significa sentir Deus. Porque ele sentiu um arrepio, uma emoção descontrolada, então, para ele, isso é sentir Deus. Mas o que nós podemos entender da palavra do Senhor a respeito de senti-lo, porque a palavra sentir, ela vem justamente dos sentidos a qual nós temos, olhos, ouvidos, nariz, boca, mão. Então podemos ver Deus, ou melhor, sentir Deus pelos sentidos. Então a compreensão exata de ver Deus, de sentir Deus, seria justamente por meio dos sentidos, por meio dos olhos, por meio do ouvido, por meio do coração. Porém, uma pessoa que está morta, ela não pode de maneira nenhuma sentir Deus. E eles têm uma ideia errada de sentir Deus, que é justamente por meio daquilo que nós acabamos de falar, dos exemplos que nós damos. Então, alguém que ele sente Deus é alguém que foi vivificado por ele, que tem vida, que foi renovado. E todas essas pessoas que têm vida, eles podem contemplar Deus, eles podem ouvir a Deus, eles podem ver Deus através da sua revelação nas Escrituras. Porque é aqui que eu e você sentimos Deus. É aqui que eu e você vê Deus. É aqui, pelas Escrituras, que ouvimos a Deus. E é aqui que nossos corações se enchem de temor quando Deus se revela para nós. É pelas Escrituras. E a Bíblia diz que nós não andamos por vista, porque as pessoas
Querem ver Deus daquela forma que Deus falou ou se manifestou no Antigo Testamento. Eles querem ver a teofania, eles querem ver uma sarça talvez ardendo, eles querem ver um vento, terremoto, porque essas são as formas pelo qual Deus se revela, ou Deus vindo em forma de um anjo ou falando através de um mensageiro. Então é assim que as pessoas têm a ideia de ver Deus ou sentir Deus, e eles procuram esse tipo de experiências. Mas como nós acabamos de falar, ninguém pode ver Deus a não ser aquele que foi vivificado por Ele. Porque todos aqueles que foram vivificados por Deus, ele contemplará Deus por meio da sua revelação que ele deixou nas Escrituras para que fosse conhecido, para que nós tivéssemos conhecimento dele. Então, as Escrituras é o que nós temos para nos revelar a respeito de Deus, de quem ele é. E isso, queridos irmãos, nós devemos cada dia nos aprofundar. Precisamos preservar justamente a palavra do Senhor em nossos corações, porque é dessa maneira que você vai conseguir ver Deus, é dessa maneira que você vai conseguir ouvi-lo, é dessa maneira que você vai senti-lo em sua vida, se enchendo de temor, se enchendo de fé, de esperança. Então Deus, ele vai se revelando a nós pela sua palavra, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai cada dia mais aperfeiçoando essa revelação de Deus em nossas vidas. E nós não vivemos por vista, e sentir Deus, queridos irmãos, é justamente você viver pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus, fé no que ele lhe diz pelas Escrituras, fé no que ele se mostrou nas Escrituras. Então é aqui que você começa a ter uma revelação de Deus para a sua vida, e toda aquela enganação, toda aquela ideia errada que as pessoas passam a respeito de Deus, né? Eu vou sentir Deus, eu ouvir Deus falar, mas eles ouvem Deus falar de fora para dentro. Mas nós ouvimos Deus falar, queridos irmãos, quando nós nos enchemos de sua palavra, e o seu Espírito Santo nos faz lembrar as suas palavras. Quando nós estamos diante de alguma decisão para ser tomada, quando nós estamos para fazer alguma coisa, seja algo ruim, o Espírito Santo vai trazer para nós a palavra de Deus, nos fará lembrar da palavra de Deus, e Deus estará falando conosco por meio da sua palavra. São poucos, quase ninguém tem essa experiência. Por quê? Porque estão com seus corações sobrecarregados de cuidados, de incredulidade. Então, eles não crêem na palavra de Deus, então não conseguem ouvir Deus falar com ele. E quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, estudamos a palavra do Senhor, teremos certeza de que Deus estará sempre falando comigo. Por quê? Porque temos a palavra do Senhor, somos cheios da palavra do Senhor, e também somos cheios do seu Espírito. E Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas que ele tinha dito. O Senhor Jesus Cristo também disse em João que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas e falaria tudo a respeito dele. Então, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, lemos, estudamos a palavra do Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, em momentos sempre da nossa vida, Deus falará conosco, nós conseguiremos escutar a voz do Senhor, mas é necessário que a gente tenha vida para isso.
É necessário que nós tenha recebido renovação. É necessário que tenhamos a sua palavra. É necessário que tenhamos o seu Espírito para ouvir Deus falar conosco. Porque estamos querendo certo tipo de experiências. E eu lembro quando Jesus disse para Tomé: se eu não vê-lo de maneira nenhuma, eu vou crer, eu vou acreditar que ele ressuscitou. Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Bem-aventurados são os que não me viram, mas creram. E eles creem por meio da palavra. Quando os discípulos disseram para Tomé: Jesus está vivo, ele não acreditou. Ele queria vê-lo. Mas esse tipo de pedido que muitas vezes nós fazemos a Deus: Senhor, quero vê-lo, quero ouvi-lo, fora da revelação que Deus dá em sua palavra, é uma incredulidade. É incredulidade de nosso coração pedir algum sinal físico, visível da parte de Deus, palpável. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E aí nós, quando lemos a palavra, quando lemos as Escrituras, nós vamos ver Deus sendo descrito, porque Ele se revelou a nós. Mas aqui vamos entender o que é revelação de Deus. Eu sei que a gente não conseguirá fazer a exposição desse texto que nós acabamos de ler, mas o que não é revelação? Porque as pessoas pensam que pode encontrar Deus, e isso é impossível. Nós encontrarmos a Deus, nunca vamos conseguir encontrar a Deus. O homem não consegue encontrar Deus. Revelação não é um descobrimento que alguém faz a respeito de Deus. Olha, eu descobri Deus, eu encontrei Deus. Homem nenhum conseguirá dizer isso, que ele encontrou Deus, que ele descobriu a Deus. Pelo contrário, na revelação de Deus, é Ele que vem ao encontro do homem, é Ele que vem buscar o homem, e nessa revelação Ele se apresenta para o homem, Ele se apresenta, se revela como Ele é, Ele se apresenta para o homem, e Ele mostra para o homem como é a sua natureza, como é a sua forma. Quando ele encontra com o homem, ele revela para o homem os seus propósitos, ele revela para o homem os seus caminhos. Então é Deus que compartilha de seu ser, de seus propósitos e de seus caminhos para nós. Por quê? Porque nós não podemos de maneira nenhuma encontrá-lo. E por que não podemos encontrá-lo? Porque nós não podemos, porque nós somos pecadores, porque nós estamos mortos, apesar das evidências da sua existência para nós. Porque Deus, queridos irmãos, Ele não está distante. Deus não é um relojoeiro que criou o relógio, deu corda e deixou para lá. Não, Deus, Ele não fez isso. Pelo contrário, Ele criou todas as coisas e Ele cuida e sustenta todas as coisas. E Ele deu evidência da sua existência. Porém, nós não conseguimos encontrá-lo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque
porque há em nós uma cegueira, porque há em nós uma dureza de coração, porque somos surdos, somos cegos, somos incrédulos, por isso não encontramos a Deus. Abra sua Bíblia, Atos capítulo de número 17, veja o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito das evidências que Deus deixou para que nós o encontrasse. O versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse a toda a terra, tendo determinado o tempo anteriormente estabelecido e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas, de vocês também somos descendência dele. Então veja que Deus, ele deu evidência de sua existência ao criar todas as coisas, ao dar vida e o fôlego de vida, e a prover todo o sustento para a vida do homem. Ele deixou evidência da sua existência na criação, para que o homem, mesmo em sua condição de cegueira, pudesse, tateando, encontrá-lo. Ele deu evidência da sua existência, mas por que nós não encontramos? Porque nós estamos mortos, porque somos cegos, porque somos surdos, e a não ser que Ele nos dê uma vida, para que haja justamente, queridos irmãos, essa contemplação, essa revelação dele para nós. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito da nossa condição. Em Mateus, no capítulo 13, ele disse que temos olhos, mas não vemos, temos ouvidos, mas não ouvimos, e o nosso coração é incrédulo, é endurecido. Então essas são as razões pelo qual nós não podemos encontrar Deus. Essas são as razões pelo qual nós não podemos descobri-lo. Mesmo Ele se revelando para nós, mesmo Ele falando conosco, não podemos de maneira nenhuma encontrá-lo. Então Deus, ele tem que se revelar para nós, e a sua revelação, queridos irmãos, ela se dá justamente dentro da criação ou da redenção, porque é lá que o Senhor, ele dá a vida para o homem, é dentro da criação, é dentro da redenção. Então, por mais que a gente queira ver Deus, por mais que a gente queira ouvi-lo, queira senti-lo, o nosso estado não permite que haja esse encontro entre nós e Deus, porque nunca vamos encontrá-lo, porque somos cegos, nunca vamos ouvi-lo, porque somos surdos, nunca vamos temê-lo, nem obedecê-lo, porque nosso coração é endurecido, é de pedra. Temo que isso possa acontecer conosco, porque Paulo está falando para uma turma de idólatras, ele está falando para uma turma de pessoas pagãs que adoravam um Deus desconhecido.
mas não sabia nada sobre esse Deus. Não conhecia esse Deus. Apesar das evidências que esse Deus estava dando, eles não podiam de maneira nenhuma encontrá-lo, eles não podiam ouvi-lo, ele não podia conhecê-lo. E aí a gente observa que a revelação de Deus, ela se dá no âmbito da criação. Paulo disse em Romanos, no capítulo 1, que se pode conhecer de Deus, ele o manifestou. O seu poder, a sua divindade, são claramente vistas por meio da criação. A sua divindade, o seu poder, sua sabedoria, pode ser conhecida através da criação. Temos a evidência. Foi na criação que Deus mostrou quem Ele era. Na criação Ele revelou o seu ser, revelou a sua natureza. Se mostrou um Deus poderoso, se mostrou um Deus santo, soberano, se mostrou um Deus criador, se revelou como um Deus, irmão, sábio, se mostrou divino. Então, tudo que nós podemos saber a respeito de Deus, Ele o revelou. Tanto sua divindade como seu eterno poder se entende pelas coisas que foram criadas. Porém, apesar de Deus se revelar por meio da sua criação, criando todas as coisas, o que é que os homens fizeram? Eles rejeitaram a verdade de Deus e tornaram nula. Eles suprimiram a verdade de Deus, e o que fizeram? Adoraram a criatura em lugar do Criador. Por quê? Depois Paulo vai discorrendo a condição e a natureza das pessoas que receberam e recebem a revelação de Deus por meio da sua criação. Não só isso, mas a revelação de Deus, ela não se dá só no âmbito da sua criação, mas também da salvação. Deus se revelou para Israel quando foi salvá-lo, quando libertou do Egito. Moisés é enviado por Deus para o Egito para libertar o povo. Moisés pergunta para Deus: Senhor, mas o que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer? Quem me enviou? E Deus disse: diga para ele que o Eu Sou te enviou. E quando Moisés vai até Faraó para ordenar que Faraó libertasse o povo de Deus, Faraó diz: não conheço o Senhor e também não deixarei Israel ir. E Moisés volta para falar com Deus. E Deus diz para Moisés: eu vou me revelar a Faraó com o meu nome. Ele vai revelar agora a sua natureza, o seu ser para Faraó. E aí a gente vê como é que Deus está se apresentando para Faraó. A gente vê como Deus está se revelando, se dando conhecido a Faraó através das pragas, através do juízo, através, queridos irmãos, da sua ira, sendo derramada justamente sobre os egípcios. Porque Faraó, com a sua dureza de coração, sua incredulidade, sua arrogância, seu orgulho, ele disse: eu não conheço o Senhor e também não deixarei Israel ir. Vamos ler o que o capítulo 8 de Êxodo 22 nos diz.
Eu vou ler aqui, a partir do versículo 10 diz: Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saiba que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. E aí Deus mandou as rãs. Versículo 22, mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Goze, onde habita o meu povo, nenhum enxame de mosca se encherá ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. O capítulo 9, versículo 4 diz: mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito, nenhum animal do israelita morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo, amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor fez, todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho do israelita morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal do israelita havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Então Deus ele foi se revelando para Faraó, e a cada praga o Senhor ia mostrando quem era o Senhor. E o que Deus ele se revela para Faraó? Que não há Deus como ele, não há Deus igual ao Senhor, porque ele é um Deus único e incomparável. Ele é o Deus da criação, o Senhor de toda a terra. Deus, ele começa a se revelar para Faraó como um Deus santo, como um Deus justo, como um Deus verdadeiro. Então, é assim que Deus, ele vai se revelando, e na sua revelação, Deus, ele traz a salvação e ele traz o juízo. Então o povo começa também a conhecer o Deus a qual estava libertando. Tanto o faraó como o próprio Israel estava conhecendo a Deus, estava conhecendo o Deus Todo-Poderoso. Então ele se revelou como o único Deus, como o juiz de toda a terra, como o salvador do seu povo, como Deus justo, como Deus verdadeiro, como Deus todo-poderoso. Então Deus começa a se revelar dessa forma. Faraó começa a contemplar a Deus. Israel começa a contemplar quem é Deus. E ele não só revela, queridos irmãos, seus atributos, sua divindade, mas ele revela também o seu caráter moral. Quando Israel pecou, Deus também castigou, puniu Israel, mas lembramos que o Senhor, ele é um Deus que está interessado no que é certo, no que é verdadeiro, e ele se mostra como um Deus pessoal. Ele disse para Moisés: diga para Faraó, o eu sou te enviou. Ou melhor, diga para Israel que o eu sou te enviou. Porque as pessoas têm uma ideia de Deus como fazendo parte da natureza, um Deus panteísta. Tudo é Deus. A criação é Deus. As pessoas têm essa ideia, que Deus é uma força, que Deus é uma energia, que Deus é uma coisa da mente das pessoas, é uma ilusão, é uma fantasia da mente das pessoas, mas o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele se dirige a Moisés como eu sou, e ele diz para Moisés, ele faz aquela distinção, eu, você, eu sou te enviou, você dirá a Faraó. Então ele se mostra como um Deus, justamente um Deus pessoal, que está interessado simples nas coisas certas e nas coisas erradas, porque ele pune também quando nós fazemos as coisas erradas. E eu lembro quando o Senhor se revelou para Moisés, ele disse que ele era um Deus de
graça, bondade e misericórdia, mas um Deus também que pune até a 4ª geração. Então ele é um Deus pessoal, ele é um Deus moral. E qual o propósito da sua revelação para nós? Por que Deus se revela para nós? Deus se revela para nós para fazer amizade, para entrar num relacionamento conosco. Isso fica evidente justamente na criação de Adão. No capítulo 3, verso de número 8, o Senhor, na virada do dia, ele andava pelo jardim para encontrar Adão. Eles conversavam. Então, para que fôssemos amigos dele, para que nós tivéssemos um relacionamento com ele, foi por isso que ele se revelou a nós. Porque apesar de nós conhecermos as pessoas, queridos irmãos, de vista, a gente só pode conhecer alguém se aquela pessoa se aproximar de nós e se revelar a nós, falar do que gosta, do que não gosta, o que faz e o que não faz. Porque a gente pode conhecer uma pessoa, mas conhecer uma pessoa assim de vista. Você conhece fulano? Conheço mais de vista. Mas conhecer uma pessoa íntimo, você precisa ser próximo, você precisa ser amigo daquela pessoa e conviver com ela para saber tudo a respeito dela. E foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu não vos chamo de amigo. Em João, no capítulo de número 15, verso 13 ao 15, eu não vos chamo eu não vos chamo mais de servo, mas chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sabe. E eu vos tenho dado a conhecer todas as coisas. Então Jesus compartilha da sua natureza, compartilha do seu ser, compartilha dos seus propósitos, dos seus caminhos para os seus discípulos, para torná-lo seu amigo. E lembramos que Abraão foi o homem chamado amigo de Deus. E essa amizade de Deus com Abraão foi desenvolvida por meio da revelação de Deus para Abraão e da fé de Abraão em Deus e também a sua obediência a ele e temor. Foi assim que essa amizade entre Abraão e Deus foi desenvolvida. Deus se revelando para ele, contando para Abraão, falando para Abraão quem ele era, falando para Abraão qual eram os seus propósitos, falando para Abraão o que ele iria fazer, falando para Abraão sobre os seus caminhos. E a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E Jesus Cristo também disse que nós somos seus amigos. Então o propósito da revelação é nós entrarmos em relacionamento com Deus, é nós sermos amigos de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E o amigo sabe tudo sobre o seu amigo. Então quando Deus nos chama de amigo, porque algumas pessoas podem dizer: eu sou amigo de Deus, mas ele não sabe nada de Deus. Tantas pessoas dizem: não, eu e Deus somos amigos. Tá, mas o que é que você sabe sobre Deus? Ele é maravilhoso, só isso. Ele é poderoso, ele é grande. Então, por quê? Porque eu ouvi alguém falar tal, mas você realmente tem a revelação de Deus, porque a revelação de Deus se dá a nós por meio da sua criação e da sua redenção. E é justamente nessa criação e revelação que Deus se revela para nós, se dá a conhecer a nós. E Ele se revela para que nós sejamos seus amigos. E a gente pode desenvolver essa amizade com Deus através da sua palavra, que Ele transmite a nós, porque Ele está se revelando a nós, está se mostrando, se apresentando a nós, e nós podemos justamente crer em sua palavra, podemos obedecer a sua palavra, e podemos adorá-lo.
Não há outra forma de desenvolver uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus, a não ser por meio da sua revelação nas Escrituras. Mas é necessário que a gente creia, é necessário que a gente obedeça, é necessário que a gente o adore. Tudo por meio da sua palavra. E aí nós chegamos aqui ao texto que nós não vamos concluir, que diz que Deus no passado falou de muitas formas aos pais por meio dos profetas. E nesses últimos dias tem nos falado por meio do seu Filho. Deus passou sua revelação aos pais por meio dos profetas. Deus ele foi comunicando aos pais de que forma? Por meio da sua fala, falando com o homem. Ele foi se revelando para o homem por meio de visões, sonhos, manifestações. Então assim Deus ele foi justamente falando com os pais, e estes sonhos, esse modo, essa maneira de Deus falar, queridos irmãos, estava trazendo a revelação de quem Ele é, estava trazendo a revelação dos seus propósitos e dos seus caminhos. Então Deus falou aos pais por meio dos profetas, através de sonhos, de visões, através da fala. E aí Deus revela tudo a respeito do seu ser. Isso Deus falou no passado. No passado, mas que passado é esse? Isso aí era no tempo da antiga aliança, no tempo da velha criação, da antiga dispensação. Era dessa forma que Deus falava, era dessa forma que Deus se revelava, era dessa forma que Deus se manifestava. Mas agora Deus nos fala, e esse agora é Paulo que usa sempre. O escritor aos Hebreus, ele diz nesses últimos dias, e lembrando que os últimos dias, ele se iniciou, queridos irmãos, na vinda, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque o passado, Deus falou no passado, ele teve fim com a revelação perfeita e completa de Deus, que é Jesus Cristo. Então, aquela revelação se findou com a vinda de Cristo, como também aquela dispensação, aquela antiga era, aquela antiga aliança, ela se findou com a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo se iniciou uma nova era. Com a vinda de Cristo se iniciou uma nova criação. Com a vinda de Cristo se deu uma nova salvação, uma nova aliança. E observa que Deus ele se revela por meio da sua criação e da sua redenção. Então agora Deus nos fala por meio do seu Filho. É até por meio de Jesus Cristo que Deus está falando a nós. Por quê? O Filho, ele é o herdeiro de tudo. E ele é a expressão, ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Porque Deus estava se revelando no passado, mas tudo aquilo era sombra, era tipo, era por esse meio, profecias, promessas, era por esse meio que Deus estava se revelando. Mas agora, porque tudo aquilo era sombra, mas agora nós temos a realidade. Agora nós temos a revelação completa, a revelação perfeita, nós temos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Lembrando que a vinda de Jesus Cristo finalizou a antiga revelação. Cessou com a antiga revelação, apesar das pessoas quererem esses tipos de revelação de Deus. As pessoas das igrejas querem visões, eles querem dons de visão, eles querem ter dom de revelação, de profecia. Mas eu lembro quando Deus ele falou com Arão e Miriam, em Número, no capítulo 12, verso de número 8, depois que Miriam e Arão começaram a desafiar Moisés, a própria Miriam disse: Deus só fala por meio de Moisés. Já tinha até insultado a esposa de Moisés, então ela dizia: Deus também só fala por meio de Moisés e não também de nós, tal, né? Criando aquela coisa. Então Deus chama eles para fora, e aí diz para eles: tendo profeta no meio de vós, eu me revelo com ele através de sonhos, visões. Mas não é assim com meu servo Moisés, que me vê face a face, e com ele eu falo boca a boca. Com vocês eu falo por enigmas, mas com Moisés ele vê a minha face. Você entende? Deus está mostrando que em Moisés havia uma revelação completa e superior àquela revelação que eles tinham, que os profetas tinham, de sonhos e visões. E as pessoas querem isso. As pessoas querem: eu quero que Deus me dê dom de profecia, eu quero que Deus me dê dom de revelação, eu quero que Deus me dê aquilo. E o próprio Deus está dizendo que isso é enigmas. O próprio Deus está dizendo que isso é sombra. Porque a revelação perfeita, real e completa está na pessoa de Jesus. É na pessoa de Jesus Cristo que Deus está se revelando a nós. E nessa revelação em Cristo, Deus está trazendo uma nova criação. Nessa revelação em Cristo, Deus está trazendo salvação. E essa salvação, queridos irmãos, é definitiva. Essa criação é perfeita. E é nesse âmbito que Deus está trazendo a revelação dele. Mas na pessoa de quem? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reflete a glória de Deus, ele expressa o ser de Deus, significa que ele comunica os atributos de Deus, irmãos, com maior perfeição. Ele comunica a nós, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o resplendor da glória do Pai. É Ele que está trazendo a revelação. Ele comunica o ser de Deus com perfeição. E de maneira completa. Você quer conhecer Deus? Esteja em Cristo. Creia em Jesus Cristo. Entre nesse relacionamento com Cristo, porque Deus traz a sua revelação para que nós entrem em relacionamento com Ele. Então ali nós vamos conhecer Deus, nós vamos conhecer o ser de Deus, nós vamos conhecer sua natureza, nós vamos conhecer seus propósitos, seus caminhos com maior clareza, com maior perfeição. Por quê? Porque ali em Cristo Ele está, queridos irmãos, nos dando uma nova vida. Porque em Cristo Jesus Ele está nos libertando. E é em Cristo Jesus que a gente contempla
a glória de Deus, porque aquilo que nós falamos, ninguém pode contemplar a glória de Deus, ninguém pode contemplar a Deus, porque por causa do seu estado, está morto em pecado, mas em Cristo Jesus há ressurreição, em Cristo Jesus há salvação, em Cristo Jesus há libertação. Então nós vemos que Jesus Cristo, Ele comunica a majestade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus. Jesus Cristo, Ele comunica isso com perfeição em sua pessoa. Essa revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo traz a criação, a nova criação, traz a salvação. E é nela que nós entramos em relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Não vou me prolongar mais. Se Deus permitir, outro dia a gente prega quando termina esse sermão. Fiquemos em pé.